Olá a todos, vamos conhecer hoje como se emitir uma nota fiscal que possua DIFAL ou diferencial de alíquota e também a nota que possua o Fundo de Combate à Pobreza, que em alguns estados existe esse convênio que um percentual deve ficar para ações sociais naquele estado. Então vamos aprender hoje como é que se faz uma nota com diferencial de alíquota. Pois bem, temos alguns passos, alguns parâmetros que devem ser seguidos, devem estar ativos. Primeiro, com o pessoal do nosso suporte técnico, cadastros, tabelas, dados da empresa, o parâmetro de nota, parâmetros nota, fundo de pobreza deve estar igual a sim. E aqui na segunda coluna, um pouco mais abaixo, calcular a partilha do ICMS deve estar ativado. Tá? Por padrão, é não contribuinte do ICMS. Está bem? Feito isso com suporte, uma vez só, o sistema está parametrizado para o DIFAL. Também é importante, o cliente, o DIFAL só será calculado para os clientes que estão em outro estado, então somente para vendas interestaduais. Outro requisito do cliente também é que ele deve ser isento de inscrição estadual, se for pessoa jurídica, e se for, no caso, pessoa física, né, vai valer para toda pessoa física. Porém, aqui embaixo, ó, tipo de contribuinte estadual no cadastro de cliente, ele tem que ser não contribuinte e o tipo de atividade ele deve ser consumidor final. Tá? Essa é a regra importante, ele não pode ser contribuinte e ele tem que ser consumidor final. Então, essa é a regra no cadastro de cliente. Também temos uma regra aí para a tributação. Cadastros, tabelas, tributações. Como se trata de uma venda interestadual, vou criar uma regra com a CFOP 6102. Novo cadastro. Não vou aqui informar a UF de destino, tá? Vou deixar aqui tudo vazio na regra, porém na CFOP eu vou cadastrar aqui, vou inserir, perdão, venda fora do estado. Toda vez que eu praticar uma nota informando a natureza 6102, ele vai pegar a regra que eu vou criar aqui. Tá? Coisa importante a ser comentada. O DIFAL, o diferencial de alíquota, varia de acordo com uma tabela. Tá? Eu vou colocar a tabela aí no vídeo, para que vocês possam dar uma olhada como é que é feita essa regra. O diferencial de alíquota é calculado entre, se o produto for uma venda interestadual, qual que seria essa alíquota interestadual em relação à alíquota que seria praticado no estado de destino. Então, por exemplo, se eu fizer uma venda para o Paraná, interestadual, para uma revenda, por exemplo, o imposto que será cobrado é de 12%. Porém, se essa mercadoria fosse adquirida no mercado interno, lá no Paraná, para consumo próprio, seria uma alíquota de 18%. Então, a diferença entre 18 e 12, que dá 6, vai ficar com o estado de destino. O Paraná, no caso do exemplo aqui. Há uma diferença entre alguns estados, que eu aconselho sempre fazer na regra. Crie uma regra para o que você tem mais incidência. Por exemplo, você vende aí mais para um determinado estado. Então você cria uma regra genérica aí que atenda aí a maioria do estado que você, ou um ou outro que você atenda, tá? O que fugir da regra, você vai criar uma regra individual. Aqui, por exemplo, eu vou criar uma regra, tá? Vou colocar a alíquota de destino aqui embaixo, ó, DIFAL ICMS destino 18%, tá? Existem aí vários estados aí que utilizam 18%.
Alguns têm uma variação, por exemplo, o Rio de Janeiro, se não me engano, é 19%, tá? Mas dê uma olhadinha na tabela ali e também consulte seu contador, que ele vai explicar para você, ou de repente passar uma tabela um pouco mais atualizada. Sempre utilize, em dúvidas fiscais, alíquotas, bases de cálculo, sempre consulte seu contador. Ele está lá para isso, para lhe auxiliar nessa parte, tá? Aqui é uma parte mais técnica. Pois bem, então eu vou criar uma regra aqui 6102, vou informar a origem, um exemplo, um produto nacional, tributado integralmente, tá? Modalidade da base de cálculo, valor da operação, percentual da base de cálculo 100%. Aqui a alíquota do imposto não preciso preencher, porque quando ele verificar dentro do sistema para qual estado vai, por exemplo, no Paraná ele já vai automaticamente puxar 12%, eu não preciso colocar aqui, tá? Porém, aqui embaixo, na partilha do DIFAL, a base de cálculo da UF de destino, no estado de destino, atualmente é 100%, porque havia uma progressão ano a ano, mas aí em 2020 já alcançou 100%. Então, a diferença entre um imposto praticado no estado para o interestadual fica 100% aí com a UF de destino, o estado de destino, tá? Aqui, se o produto fosse adquirido no mercado interno lá no Paraná, ele seria 18%. Então eu vou colocar aqui 18%. O ICMS do Fundo Combate à Pobreza, há estados que possuem esse convênio, tá, com o governo federal para poder fazer essa distribuição de valor para fins sociais, tá, e outros não. Se informe também com o seu contador. Mas aqui eu vou colocar uma base de 100% e uma alíquota aqui fictícia de 2%, tá bem? Feito isso, nós vamos preencher o restante da regra, como qualquer regra para a nota fiscal. CST de IPI, se houver aí uma CST que você deve informar a base de cálculo, você vai colocar aqui a alíquota do IPI. O PIS também, o CST do PIS, o CST do COFINS. Obtenha essas informações com o contador e, terminado a regra, basta aqui salvar. Detalhe, tá? Como nós estamos criando uma regra para o DIFAL, como eu mencionei no começo do vídeo, o DIFAL é para consumidor final. Então aqui, ó, no tipo de atividade, não podemos esquecer, tá? Ramo de atividade da regra, você vai colocar aqui, ó, somente consumidor final. Você vai ter uma outra regra 6102, que vai ser para os seus clientes que vão fazer uma compra interestadual, mas são revenda, então vai pagar aí um imposto diferente, né, um imposto interestadual. Não vai entrar na regra do DIFAL. Então é por isso que é importante criar a regra do DIFAL, sempre colocando aqui, ó, somente consumidor final no ramo de atividade. Feito isso, nossa regra está pronta, é só salvar. E vamos ver aí uma nota fiscal. Vamos fazer um exemplo com uma nota fiscal com DIFAL, tá bem? Só que essa nota eu vou demonstrar aí depois num outro vídeo, tá? Em breve eu vou colocar ele para vocês verem, tá bem? Peço por enquanto que vocês assistam os outros vídeos do canal e em breve já postarei o vídeo aí de como fazer uma nota com DIFAL baseado nessa regra que nós cadastramos agora, tá bom? Obrigado por terem assistido.